que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Mulher, sinônimo de resistência. Ao longo de toda a nossa história, a nossa trajetória sempre foi uma trajetória de lutas. Mulher, sinônimo de revolução. Cada passo dado representa a força e a resistência de todas nós, das que vieram antes e por aquelas que virão. Ser mulher é ser e ponto. E o nosso lugar é em todo lugar. Pelo nosso direito de existir, pela liberdade, pelo respeito e pela igualdade, continuaremos sempre juntas e na luta, até que todas as mulheres possam ser e fazer tudo aquilo que seus sonhos alcançarem. Essa é a homenagem do Partido dos Trabalhadores a todas as mulheres do Brasil e do mundo, militantes, mães, trabalhadoras. Viva as mulheres! Políticas emancipatórias para as mulheres é o tema da aula desta quinta-feira. Para isso, recebemos a articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas, Léo Ribas. Olá, boa tarde. Eu me chamo Léo Ribas, estou articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas. Também sou articuladora nacional da Rede Lésbica Brasil, que é a rede nacional de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais. Faço parte do Conselho Nacional Popular LGBTI+, e venho tendo a minha trajetória dentro da defesa e promoção dos direitos humanos das mulheres LGBTs. Eu tenho 50 anos, faço 29 anos de militância esse ano, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as políticas emancipatórias e os seus processos. Quando a gente pensa uma política emancipatória, nós pensamos em algo que possa promover a equidade de direitos e o estabelecimento de conquistas produzidas ao longo dos tempos, né? Essas políticas, elas deveriam já ter sido pensadas há muitos anos atrás e precisariam já estar efetivadas para garantir o direito e o acesso, a permanência dessas cidadãs dentro do conjunto de políticas públicas sociais no Brasil. Infelizmente, o que nós temos vivido há muitos anos não corresponde à realidade, né? Apesar de, durante 15 anos, nós temos tido avanços significativos nas políticas emancipatórias, nas políticas públicas sociais voltadas para a comunidade LGBT, nós não tivemos uma garantia de permanência dessas políticas nas trocas de governo. Então, isso acaba por tornar o Brasil ainda defasado
nas nossas conquistas. Nós, ao longo dos tempos, a gente vem dialogando entre os movimentos sociais organizados, o legislativo, o executivo, para que a gente pudesse ter garantias de políticas públicas e garantias de acesso a essa política. Porque também existe um vácuo enorme entre uma decisão e a efetivação dessa política na ponta, na base, no Estado, no município, no território, onde essas políticas devem ser executadas. Nos últimos anos, todos os avanços que nós tivemos no tocante a políticas voltadas à população LGBT, elas vieram do judiciário. Por quê? Porque dentro do legislativo, nós temos ainda uma grande parcela de conservadorismo que impede que essa política se torne uma lei específica, né? Então, nós hoje temos compreendido que tudo que nós tivemos de direito garantido, ele veio através de decreto presidencial. Isso aconteceu no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula, e também no primeiro e no segundo mandato da presidenta Dilma, né? Embora nós tenhamos tido, nesse segundo mandato da presidenta, um golpe de Estado muito bem arquitetado, e que, junto com esse golpe, vem a derrocada dessas políticas, porque na visão conservadora, na visão das religiões neopentecostais, que adentraram no Congresso Nacional, a política pública voltada para a população LGBT é a política do mimimi. Não há necessidade dessa política, que nós não precisamos ter direitos diferenciados de outras populações. E isso vem se desdobrando desde 2016 para cá, o que culminou, né, na eleição do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, utilizou da pauta da política pública social para a população LGBT como um todo, como alvo político dele, né, atestando e sempre reforçando o estigma a essa população e toda a violência que ele produziu através dos seus discursos de ódio. Então, pensar numa política emancipatória é pensar em proteger a vida de um ser humano. É pensar em dar direito àquele que sempre teve à margem da sociedade. E nesse sentido é que nós, ao longo desses quase 50 anos de movimento LGBT no Brasil, buscamos, né? É muito complicado pensar que nós pagamos nossos impostos, que nós exercemos toda a nossa parte cidadã no tocante ao que nós temos que doar nosso para a sociedade. Mas, no que se refere ao que vem da sociedade, da política pública para nós, não é respeitado. Não existe um direito exercido. Nós sequer somos sujeitas de direitos, né? Eu me lembro até hoje, vou fazer um parênteses aqui, eu me lembro até hoje, no primeiro discurso do presidente Lula, em 2004, quando ele afirma que nós também éramos sujeitas de direito. Foi a primeira vez no Estado brasileiro que um presidente da República se direciona a uma população, a população LGBT, nesse caso, como sujeito de direito, que nós nunca tínhamos sido reconhecidas e reconhecidos até aquele momento como sujeitos de direito. Então, nessa trajetória toda, nós tivemos diversas lutas, diversos embates, diversas ativistas nossas
ficaram pelo caminho na luta por esses direitos. Direitos que a gente deveria de ter, como qualquer outra pessoa tem. Acesso à saúde de uma forma humanizada, acesso à educação com garantia de permanência para a gente dentro do ambiente escolar, direito à segurança pública, direito à vida. Nós não temos. Mas hoje, nós vislumbramos um outro momento, né? Começa-se um ano com a garantia de um novo governo, de um governo democrático, de um governo afetuoso, de um governo que realmente olha para o seu povo, olha para as mazelas desse povo e garante a esse povo que não vai esquecer de ninguém. Quando começa esse governo, já agora no ano de 2023, que se aponta uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas voltadas para a população LGBT, aponta-se um novo horizonte, aponta-se uma nova perspectiva de vida e de futuro, não só para as pessoas LGBTs, não só para essas mulheres, mas para a sociedade em geral. Porque toda essa política, ela reflete na sociedade. O Brasil ele só vai ser democrático, de fato, quando não houver mais racismo, quando não houver mais machismo e quando não houver mais LGBTfobia. Então, quando vem esse apontamento do governo federal, se constitui uma Secretaria Nacional dentro da pasta dos direitos humanos, se demonstra um novo olhar para a vida dessas pessoas. E isso nos deixa muito felizes. Nos deixa muito felizes com a certeza de que nós sempre estivemos do lado certo da história. Essas políticas públicas, elas vêm sendo pautadas minuciosamente pela sociedade civil organizada, sempre foi um tema muito frágil de diálogo com os governos federais, estaduais e municipais. Veja, vou falar para você do meu território. O meu território, eu estou em Curitiba, no Paraná, uma das cidades, uma das capitais mais conservadoras do país, e a quinta capital que mais violenta e mata a população LGBT no Brasil. Nessa capital, onde nós temos um grande número de movimentos LGBTs, de movimentos sociais organizados LGBTs, onde nasce o ativismo LGBT, praticamente, nós só fomos ter um conselho municipal de políticas voltadas para a população LGBT, agora, no ano de 2023, recentemente aprovado na Câmara Municipal de Curitiba. Mas, no governo estadual, nós não temos sequer uma política voltada para as comunidades. E Paraná não é o único estado do Brasil nesse vácuo. Nós temos outros estados, outros 11 estados brasileiros que não trabalham com pastas voltadas para a população LGBT. E isso é um retrocesso na política. Isso demonstra o quanto o Brasil ainda tem a avançar. O que a gente espera é que, diante desse novo momento, diante dessa nova política, diante dessa nova perspectiva que nós temos, nesse esperançar, que Paulo Freire sempre falou, é que a gente, nesse ano, e nos próximos 3 que se seguem, a gente consiga alcançar esses lugares de política pública específica para a nossa população. Não é uma política fácil, mas não é uma política que requer muito financiamento. Ela requer vontade, ela requer compromisso. Se nós tivermos pessoas compromissadas à frente dessa política, essa política se desenvolve. Se nós conseguirmos colocar essa política dentro do MEC, com o olhar voltado para a sexualidade humana, e trabalhar num viés de gênero, nós vamos conseguir fazer o atravessamento dessa política por todas as pastas do MEC. Enquanto nós estivermos ainda insistindo
que a educação não é lugar de se tratar de gênero e de diversidade sexual, nós temos um problema. Nós temos um problema e um problema muito grande. A educação hoje ela tem um vácuo muito grande nas suas políticas. A educação hoje ela tem um retrocesso imenso, né, que nós acabamos pegando aí do antigo governo, que vem da falta intencional, uma falta intencional de política educacional que conseguisse combater a tão fadada ideologia de gênero, que para muitos ela foi, ela não perpetuou, ela não foi para frente, mas que na escola ela já está posta. Enquanto essa ideologia de gênero está posta dentro da escola, a política de sexualidade e de diversidade sexual, ela não caminha. Então, nós precisamos pensar numa política de educação voltada para gênero e diversidade sexual, que tenha amplo acesso no ensino básico, fundamental e no ensino superior. Precisamos pensar em política de educação para permitir que essas sujeitas adentrem o espaço universitário. Precisamos pensar numa política de saúde que contemple a população de lésbicas, mulheres bissexuais, travestis e transexuais, né? E vou falar especialmente da mulher lésbica, porque é uma sujeita que luta por política pública específica na área da saúde desde a década de 70, e nós lutamos somente por um protocolo, que até hoje não temos. Mas nós temos que lutar por uma política efetiva para a população LGBT na saúde. É urgente e imprescindível. Nós fizemos, nos últimos 2 anos, um mapeamento chamado Lesbocenso Nacional. É um mapeamento de vivências lésbicas e sapatão no Brasil. É um mapeamento sociodemográfico dessas vivências. E esse mapeamento, esse estudo científico ativista, ele demonstra que 24% das mulheres que responderam ao questionário, e há no montante de 21 mil mulheres, 21 mil lésbicas responderam esse questionário no Brasil, 24% elas sofreram alguma forma de abuso sexual, sem penetração. E outras 38% tiveram foram forçadas a terem relação sexual com penetração. Isso aponta um dado de estupro para essa população que nos deixa apavorada. E que nós sempre soubemos, nós precisamos fazer uma pesquisa com rigor acadêmico para ter essa comprovação e para que os nossos governantes nos escutassem, né? Essa mesma pesquisa, veja, 21 mil respondentes. Dessas 21 mil, 8 em cada 10 lésbicas responderam que já sofreram violência por lesbofobia. O que isso demonstra? É a falta de uma política que pense na segurança pública, que pense na promoção e na formação dos equipamentos para o acolhimento dessas violências, ela é fundamental. Então, nós temos que pensar com esse viés que o movimento social está trazendo, né? A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, fez uma pesquisa também baseada na população trans, né, e travesti, que também é importante constar nessa nova política que nós estamos começando no Brasil. Por que isso? Nós estamos começando numa nova política. Porque as políticas que nós tínhamos, os decretos presidenciais que nós tínhamos, todos caíram por terra, alguns na época do Temer, outros na época de Jair Bolsonaro. E esse momento que nós estamos começando a vivenciar, ele vem cheio de energia, e vem forte, para que a gente firme o pé, para que a gente crie raízes,
e a gente consiga implantar políticas que dialoguem com essa população. Lógico que nós vamos depender muito do olhar afetuoso, do olhar carinhoso dos nossos e das nossas deputadas e deputados federais, dos nossos senadores e senadoras, para que eles entendam que essa população, ela também vota, porque eles lembram bastante da gente, quando está em época de eleição. Mas agora nós somos a população que fica à margem, a população que é deixada de lado. Então, pensar em política emancipatória é você pensar que nós precisamos desconstruir nesse país o racismo, o machismo e a LGBTfobia. E o capacitismo também. Nós não podemos deixar de fora isso. Nós temos que combater diuturnamente essas mazelas sociais que ainda assolam a nossa sociedade. Pensar em política pública para a população LGBT é pensar em humanizar essa pessoa, em humanizar essa cidadã que paga seus impostos, que contribui com seus valores, que traz muita, mas muita diversidade para esse Brasil. E pensar que a população LGBT, ela não está somente no campo da política pública específica para essa população, mas ela está dentro do campo da população indígena, ela está dentro do campo da população negra, ela está dentro do campo da população do campo, ela está dentro do campo da população rural, ela está dentro das ribeirinhas, ela está dentro dos quilombos. Então, nós temos que pensar uma política pública interseccional, que dialogue com todas as camadas da sociedade. Não podemos deixar nenhum setor de fora. E a certeza de que nós estamos começando um novo passo, dando um passo para o futuro que vai ser muito diferente do que nós temos vivido, essa certeza é muito nítida para nós. Ela nos traz um acalanto muito grande, ela nos traz uma prova de que toda a nossa luta tem valido a pena. Ver a situação dessa nova política dentro do governo federal, nesse ano de 2023, que traz essa Secretaria Nacional, que vai trabalhar com essa política específica, coloca dentro do Ministério das Mulheres uma política LGBT, que vai trabalhar com essa pauta, e coloca dentro do Ministério da Igualdade Racial uma política LGBT, que também vai trabalhar com essa pauta, que pensa dentro do turismo, em trabalhar com essa pauta, dentro da segurança pública, para nós, a certeza que esse trabalho deu certo. Então, o que eu quero trazer para vocês é assim, pensar que as mazelas da sociedade, elas só vão ser combatidas com políticas públicas que realmente efetivem os direitos dessa população, é o mínimo que nós temos que fazer enquanto cidadãs e cidadãos. Pensar que as mulheres que estão à margem da sociedade, que gritam, que recorrem a nós todos os dias no movimento social organizado, que elas estão passando fome, que elas estão passando falta de emprego, que elas estão sofrendo com doenças, mas que não têm atendimento na saúde pública, porque a saúde pública nega a existência delas, é pensar em humanizar essas mulheres. É pensar em trazer essas mulheres para o centro da política pública. Pensar a política LGBT nacional é pensar em humanizar, em enegrecer, é pensar em efetivar uma série de direitos que não tinham sido garantidos nos outros momentos. Então, eu acho que nesse momento a gente vem muito próximo de um momento ímpar vivido no Brasil, onde essas pessoas vão ser legitimamente reconhecidas, né? Porque essas pessoas sempre existiram, nós sempre existimos. Nós sempre estivemos em todos os âmbitos. Nós sempre estivemos dentro da escola, nós sempre estivemos na fila do SUS, nós sempre estivemos na fila da Coab,
nós sempre estivemos na fila do Bolsa Família, nós somos mãe solo, nós somos advogadas, somos enfermeiras, somos professoras, somos população em situação de rua, somos população em situação de privação de liberdade, somos uma população que está em todos os lugares, e precisamos de um olhar atento, afetuoso, para que a nossa realidade seja transformada e a gente possa ter um futuro mais feliz. Quero agradecer esse momento. Muito obrigada. Na aula desta quinta-feira, recebemos a articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas, Léo Ribas. Ela falou sobre a importância das políticas emancipatórias para as mulheres. Acompanhe o TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4h da tarde. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.